Diz assim o texto sagrado. Olha como é que Tiago começa esse texto. Por quê, pastor? Porque a maioria dos eruditos são de comum acordo que esse Tiago, apesar de ter muitos debates teológicos, porque tem vários Tiagos na Bíblia, mas tanto Jerônimo como Eusébio de Cesareia e muitos e outros historiadores dizem que essa carta é de Tiago, irmão de Jesus. Amém? Então, para toda a igreja hoje, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Mas veja como ele começa. Ele é irmão de Jesus, andou com Jesus, mas quando ele escreve, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja o respeito, a reverência. Por quê? Porque quando você vai estudar sobre a vida de Jesus e a família dele, você vê que ele não é muito bem aceito na família. As pessoas não viam muito bem o ministério de Jesus. Mas quando Tiago tem um encontro verdadeiramente com o próprio Deus, porque Jesus é irmão de Tiago. Mas só que quando Tiago descobre, se converte mesmo de coração, descobre que ele não é somente irmão dele na terra, mas que ele está andando com o próprio Verbo encarnado na terra. O próprio Deus encarnado é o seu irmão. Olha o privilégio, mas olha como ele começa a carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Aqui, por que eu li esse trecho? Porque você tem que saber para quem é que ele está escrevendo a carta. Ele está escrevendo para essas 12 tribos, que elas foram dispersas depois da perseguição que houve ali na época dele, do ano 44 a 62, que essa carta foi escrita. Então, o que era que está acontecendo aqui? Estava acontecendo que toda a igreja foi dispersa entre as nações. Só que mesmo assim, a igreja sendo dispersa, passando por perseguição e provação, ele vai escrever para exortar, para edificar e consolar esses irmãos na perseverança, na fé e no sofrimento. Por isso que ele diz assim no versículo 2, acompanhe comigo na sua Bíblia: meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha, veja que quando o crente, a igreja, passa por diversas provações, é porque Deus quer fazer algo tremendo. É o que está acontecendo agora no mundo. Deus está provando muita gente, Zagalo. Deus está provando muito crente nesse momento. Mas olha o que ele está dizendo aqui: meus irmãos, porque eles estavam aqui sendo perseguidos por Roma, eles estavam aqui sendo mortos, massacrados. E Tiago escreve: meus irmãos, considere um motivo de grande alegria, porque vocês estão em Jesus Cristo, o fato de passarem por diversas provações. Olha o que ele vai dizer no 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quem está entendendo, dá um glória a Deus para Jesus. Então, nunca é em vão o crente passar por tribulações. Nunca é em vão passar por essas provações. Porque se é Deus que está provando, Ele está dizendo assim: olha, nesse momento de provação, nesse momento de pandemia, se eu estou provando, e aquele que aguentar, e aquele que suportar, e se segurar, se agarrar na fé, que produz perseverança, olha o que ele vai dizer no 4: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sabe o que está dizendo? Que quando eu passar as provações, que quando eu passar pelo processo, Deus vai me abençoar. Se eu perseverar, se eu seguir o caminho de Cristo, se eu trilhar a doutrina cristã, se eu passar no teste com Jeová, Ele vai nos colocar sempre num patamar mais alto, em todos os sentidos na nossa vida, tanto material como espiritual. Se tu está tomando posse dessa palavra, dá logo glória a Deus por Jesus. Agora,
dobra aí a página da tua Bíblia, vá lá para o 5, que é onde a gente vai estudar o texto como combinado. Tiago, esse livro é considerado um dos livros mais cultos da Bíblia. Por quê? Porque ele escreve, o grego desse livro é intelectual, não é aquele grego koiné comum dos outros livros. Esse grego aqui é apurado. Por quê? Porque na época de Tiago, muitas pessoas, todas as classes sociais da época estavam se convertendo ao cristianismo. Então existia todo tipo de classe social. E aqui ele escreve para aquela classe mais intelectual. Por isso que esse grego aqui é mais apurado. Então muitas pessoas ricas, muitas pessoas de propriedade grande estavam se convertendo. E Tiago vai falar sobre essas riquezas. Porque tinham pessoas aqui que tinham. Você pode ver, a pessoa que tem, até hoje, as pessoas que têm, parece que as pessoas olham para aquela pessoa já com outro olhar. Por quê? Porque ela é cheia de riqueza material. Amém? O tratamento é diferenciado com todo mundo, é assim. Amém? Se a gente dizer aqui que não é, a gente está mentindo, porque a gente faz sim essa acepção de pessoas. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro, a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vou abrir um parênteses. Que aquelas pessoas que tinham várias propriedades, bens, eram ricas materialmente, pegavam essa riqueza para maltratar as pessoas. E Tiago está falando, olha, como vocês agora são de Deus, vieram para a igreja, não pode ser assim. A riqueza que Deus deu para vocês é para que o nome dele venha a ser glorificado. Porque Deus não impede ninguém de ser rico. Abraão era riquíssimo, bilionário. Jacó, Isaac, até hoje os judeus, um dos povos mais ricos do mundo são os judeus. Se você for estudar, a maioria hoje da linhagem real dos judeus nessa terra são podres de ricos. Então isso faz parte dessa promessa. Mas a riqueza que Deus te deu na terra é somente para você administrar e fazer o bem. Nos Estados Unidos, na Europa, tem muitas pessoas que são ricas. Eles investem muito o dinheiro deles assim numa obra social séria. E isso agrada o coração de Deus. Apesar tem muito ímpios que investem demais em obra social, principalmente os nossos irmãos católicos. Eles dão um show em crente. Então Deus quer que você tenha essa riqueza, mas que essa riqueza não seja o centro da tua vida. Deus quer que você tenha essas riquezas, mas que você não humilhe ninguém. Deus quer que você tenha essa riqueza, mas que você compartilhe e não engane ninguém. Amém? Não pise em ninguém, porque nada é teu, tudo é dele. Isso é muito difícil, né, meus irmãos? Porque tem muitas pessoas que gostam de pisar nas pessoas, humilhar as pessoas. Tem muitas pessoas arrogantes hoje. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. E Tiago está exortando essas pessoas que estão chegando na igreja, não. A riqueza de vocês, os bens de vocês, é para glorificar o nome do Senhor. É para compartilhar, ajudar a investir na obra social, na caridade. Isso agrada o coração de Deus, porque eu conheço um monte de ricos que são humildes, pessoas tremendas, simples, e tem pobre, meu irmão, que é uma bênção. Então o que é que Deus está dizendo aqui? Olha, tanto o rico como o pobre tem que ser justo diante de mim, tem que compartilhar aquilo que eu dou, tanto para o pobre como para o rico. Olha o que ele vai dizer aqui, continuando: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor guarda que a terra produz a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquele que é um agricultor, quando você planta, você não espera para colher. Então, quando você semeia no reino, vou dar um exemplo, ou em qualquer coisa na sua vida que você semeia, você pode estar certo que um momento aquela semente vai brotar. Agora, como é que ela vai brotar se eu não semeio, se eu não compartilho, se eu não ajudo? Pergunta para ele aí do teu lado: meu irmão, você tem se queixado da vida? Eu creio que a maioria tem se queixado da vida. Olha o que ele diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Como a gente gosta de julgar, né? Como a gente gosta de ser juiz. Mas olha o que o texto está dizendo: a gente tem que se agregar, se unir, não julgar ninguém. Só aquele pode julgar. O que a igreja pode fazer é pregar a palavra. É a palavra que exorta, é a palavra que edifica, é a palavra que consola. Amém? Se tu crer, dá glória a Deus. Então ele vai começar a aconselhar a igreja agora. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Ele está dizendo: olha, todos os profetas, todos os apóstolos, todos os reis, todos aqueles que o Senhor chamou, eles passaram por tribulações, eles passaram momentos difíceis, mas eles perseveraram, mas eles creram, eles foram íntegros e justos diante de Deus. Então, quando isso acontece, é porque Deus quer te abençoar, é porque Deus quer te exaltar, é porque Deus quer que o nome dele seja glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família. Toma posse. Amém? Olha o que ele diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Ele vai dizer no versículo: vocês ouviram falar da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O que foi que aconteceu com Jó? Quem é que sabe o que aconteceu com Jó? Jó, infelizmente, perdeu tudo. Satanás foi ali diante de Deus, diz: olha, está vendo teu servo Jó? Porque ele pensava que as riquezas de Jó era o Deus de Jó. E quando ele vai fazer isso, contestar com o Senhor conhece todas as coisas, fala: não, Jó é íntegro, Jó é justo. Ah, é? Então tira os bens dele, bora ver se ele é justo. Satanás é o acusador, é o nosso adversário. Satanás vai falar com Deus: tira os bens dele, porque Satanás pensava que as riquezas de Jó eram mais importantes que Deus. Deus falou: vai lá, só não mata ele, faz tudo o que tu quiseres com ele. E Satanás foi lá, tirou todos os bens de Jó. Você pode ler Jó na sua casa, viu? O livro de Jó é muito, muito importante. E o que acontece? Jó vai ser provado. Tira os bens, tira os filhos, tira as fazendas. O Senhor falou: só não mata ele, pode fazer tudo o que tu quiser. Aí a Bíblia está dizendo aqui que Jó passou no teste de Jeová. Jó perseverou. Por isso que ele vai dizer: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança em quê? No sofrimento, na tribulação, no momento difícil. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Depois que Jó passa no teste de tudo que eu falei, Deus dá em dobro para ele tudo que ele perdeu. É assim que Deus vai fazer na tua vida, se tu crer. E como é para acontecer, pastor? Só perseverar, só crer, só continuar. É na caminhada, é na jornada, é na perseverança que Deus vai honrando o crente fiel nessa terra. Dá uma palma para Jesus aí, dá uma palma para ele aí, que ele merece. Versículo 12, acompanhe aí na sua espada, é cutucanon. Olha o que ele vai dizer, isso aqui é muito forte, irmãos. Sobretudo, meus irmãos, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que ninguém caia em condenação. Eu não posso sair por aí jurando, prometendo, usando o nome do Senhor em vão, porque isso não agrada a Deus. Então, quando eu for combinar alguma coisa com meu irmão, é sim, sim, não, não.
passou disso, ele está dizendo aqui, vocês podem cair em tentação, vocês podem cair em condenação. Amém? Isso aqui é muito difícil, porque os pecados de Adão estão entranhados na gente. E a gente tem que ter esse discernimento para não jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa. Por quê? Porque tu não és Deus. Eu não sou Deus. Só Deus tem esse poder. O homem não tem esse poder. Então, seja o sim de vocês. Sim, sim. Não, não, irmã. Sim. Irmão. Não. Porque às vezes a gente não gosta de dar um não, mas a gente tem que dar. Amém? A gente dá mais sim. O ser humano ele dá mais sim. Mas às vezes tem que ser não. Tem que ser não. Porque é o não que vai chamar a atenção daquilo que a pessoa errou. Amém? Vamos passar o versículo 13 em diante. Vai ser rápido esse culto, viu, irmãos? É um culto bem simples, sucinto, para que vocês possam sair daqui edificados. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Olha o que ele diz. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Uma pergunta. Que ele ore. Isso aqui é importante trazendo para os nossos dias, porque tem pessoas que pensam que a autoridade de Deus não está na vida dela. Ela está lá na casa, na peleja, ela vai lá atrás do pastor, vai lá atrás da missionária, vai lá atrás do irmão lá, que ele é cheio da unção, traz ele aqui. Não precisa. O texto está dizendo que não precisa, por quê? Porque a autoridade na tua vida se percebe. Entre vocês, alguém que está sofrendo, olha o que o texto diz, que ele ore. Hein? Que ele ore, irmão. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Hein? Tu já pensou esse ensino para dentro do nosso lar? Está triste lá na tua casa? Porque tem muito crente deprimido nesse momento. Não leu mais a Bíblia, não cantou mais os hinos da harpa cristã. Lê tua Bíblia, volta a ler tua Bíblia aí na tua casa e cantar os louvores da harpa cristã. Vê se essa depressão não te deixa. Tu vai ficar forte, tu vai ficar cheio do Espírito, meu irmão. A carne não vai te dominar. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. A gente tem que estar alimentando o nosso espírito para suportar as porradas do dia a dia. Entre vocês, continuando, há alguém que está doente? Essa é pergunta que ele está fazendo. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este ore sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui há um debate teológico muito grande nisso aqui, que muitas pessoas pensam. Por isso que hoje tem muitas pessoas ungindo as pessoas com óleo, porque pensam que é o óleo. Não, aqui o óleo é só uma simbologia que eles usaram. Olha o que o texto diz: para que este ore sobre ele e unjam com óleo em nome de quem? Em nome do Senhor. Então quem cura é o Senhor, não o óleo. Amém? Isso aqui tem que ficar claro para a igreja. Quem tem poder é Jesus. Quem cura é Jesus. E quem é que cura hoje aqui? É Jesus. É o Espírito Santo da verdade que cura aqueles que creem. Amém? E a oração feita a oração feita com fé curará o doente. Se tu lê até aqui, tu pensa que é o homem que vai curar, John. Mas olha o que o texto diz lá na frente: o Senhor o levantará. Hein? E a oração feita com fé curará o doente, vírgula, o Senhor o levantará. Eu não posso levantar ninguém, mas tenho que fazer minha parte. Tenho que orar se sou um pastor, se eu sou um jovem cheio do Espírito Santo. Quantos jovens hoje Deus está usando? Porque a promessa de Joel é para toda a igreja. A gente acredita que os dons estão no mundo até hoje. Vossos filhos, vossos netos profetizarão, verão coisas tremendas no céu, sinais, maravilhas. É por isso que o irmão Miguel sonha só coisa tremenda, né, irmão Miguel? Que ele ora. Então, quando você ora, você está na unção, na intimidade com Deus, Deus te mostra coisa grande, irmão. Estava perguntando de Deus para o Senhor: pô, Senhor, nunca mais tu me mostrou aquelas coisas que me mostrava. Ele falou para mim: tu tem que orar mais. O texto, irmão, tem que orar mais.
Se não orar, não tiver intimidade com Deus, Ele não mostra, irmão. Agora começa a descer na madrugada. Começa a descer. Hein? O Senhor falou para mim, olha, tu tem que pegar o teu violão lá para casa. Pega o meu violão esses dias lá para casa para ajeitar, dar um grau nele. O Senhor falou dentro de mim, olha, tu precisa me adorar como tu me adorava dentro da tua casa. Tu pegava o teu violão, só eu contigo ali, à noite. Aí quando eu fazia aquilo, Deus me mostrava coisas grandes. Ele ainda me mostra em lição de muitas coisas. Mas esse poder está no meio da igreja. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. E quem é que vai perdoar o pecado aqui? O Senhor que levantou o pecador. Amém? Olha o que ele diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vem cá, tu quer texto melhor que esse para a tua vida? Aqui ele está falando que a igreja é unida num manto espiritual, manto de Deus, não manto de meninice. Amém? Se a gente começar aqui uma oração fervorosa, todos nós que estamos aqui agora, se a gente começar uma oração fervorosa, Deus vai começar a usar instrumento e fazer maravilha. Aqui ele está falando de oração, olha aqui, em unidade, porque a igreja está sendo perseguida, eles precisam estar unidos para descer no manto. Quando eu falo descer no manto, é uma oração, aquela oração fervorosa diante de Deus, aquela oração forte diante de Deus. Porque tem a oração que tu lê só com o teu pensamento, mas às vezes tu precisa clamar. Bartimeu, para receber a cura, ele teve que clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus estava longe dele: filho de Davi, tem misericórdia. Ele gritou, já não tinha mais voz. E Jesus falou: poxa, eu estou aqui tanto tempo, nunca vi ninguém me falar de filho de Davi, eu vou lá curar esse cego. Jesus vai lá, não só cura ele, mas salva ele, perdoa os pecados dele. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Isso é importante. Você confessar com seu amigo, com seu irmão, aquelas pessoas que você confia. Você não vai falar isso para qualquer pessoa, a tua intimidade. Não é qualquer pessoa que pode entrar na tua casa, não. Pessoas que tu confia, realmente pessoas que vão orar por você, naquele propósito. Amém? Olha, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quem é que vai curar? É Deus no momento da oração. O Espírito Santo, ele está lá curando, está lá fazendo maravilhas, irmãos. Amém? A igreja precisa voltar a esse poder, essa intimidade. A gente que está aqui no norte, a gente acredita nisso. Tem igreja que não acredita nisso. Amém? Então por isso que a igreja do norte é considerada uma igreja do fogo. Mas não é o fogo da meninice, não. É o fogo do poder do Espírito Santo de Deus. É aquele poder que cura, é aquele poder que revigora. A pessoa chega toda quebrada aqui, ela sai glorificando e sorrindo na presença de Deus. Continuando, 17 ao 20. A gente já está terminando já. Olha o que ele vai dizer, quem vai lembrar de Elias. Elias era humano como nós, porque as pessoas em Deus Elias. É interessante que quando Elias começa seu ministério profético, ele já chega logo com autoridade. Deus começa a usar ele. Vai lá, profetiza para Jezabel, para Acabe, chama os profetas de Baal ali para decidir com eles a quem eles querem servir, se é a Deus, é a Baal, e Deus usa ele tremendo. Aí depois que Deus para de usar eles, o que é que acontece com Elias? Ele vai para a caverna se esconder. E o Senhor fala para Elias: sai daí dessa caverna, Elias. Mas Senhor, querem me matar. Elias, sai daí da tua caverna. Volta a profetizar, Elias. Volta a fazer a minha vontade, que tu vai ver que eu vou fazer contigo.
E Deus, que conhece todas as coisas, viu que realmente Elias não suportava mais, ele levanta Eliseu e arrebata Elias para o céu. Elias era humano como nós. Ele orou o quê? Veja que eu estava falando de quê? De oração. Ele vai usar o exemplo de Elias para a igreja agora atual. Olha, ele orou fervorosamente. Aquilo que eu falei, oração com unção, com autoridade. Deus se manifesta na igreja fervorosamente para que não chovesse. Porque quando tu vai ver só lá, aqui, Tiago está cheio do Espírito Santo para escrever isso aqui. Ele está escrevendo para uma classe social e intelectual esse livro aqui. Pessoas que não estavam acostumadas com essas coisas. Mas ele está escrevendo que Elias orou para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Mas Tiago, pelo Espírito Santo, vai dizer não. Ele desceu no manto. Ele primeiro foi orar, ele primeiro foi buscar a face do Senhor, para quando ele profetizasse, o Senhor assinasse com a caneta dele de ouro a vitória dele. Amém ou não amém? Se tu está entendendo essa palavra, dá um glória a Deus aí, senão o John vai dar mais que tu, 10 glórias a Deus aí. Olha o que ele vai dizer aqui no outro versículo. Orou outra vez. Elias foi muito em maravilhas, em milagres. Olha o que Tiago vai dizer. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Você está vendo aqui como o poder da oração tem os seus efeitos? Você está vendo aqui o que uma oração pode fazer? A igreja, quando ela estava sendo perseguida, que levaram Pedro para a prisão, a igreja desceu no manto da oração. Ela desceu no manto que as portas se abriram automaticamente, a primeira porta automática do planeta. Os anjos foram lá, abriram a porta, e eles saíram. E quando Pedro chega, bate na porta, que a serva vê Pedro, ela pensou que era um fantasma. Pedro falou: não, sou eu, vocês não estão orando? A igreja não está orando? Está aqui, sou eu, Pedro. Vocês oraram, Deus ouviu a oração de vocês e me tirou da pressão. Irmão Miguel, é muito forte isso. Orou outra vez, o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Porque Deus tinha mandado a sequidão para castigar Acabe, para ver se ele se convertia. Acho que nada. Quem mandava ali era Jezabel, a mulher dele. Mas esse é outro assunto. Continuando, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, isso aqui, o livro de Tiago é como se fosse o provérbio do Novo Testamento. Amém? Esse livro foi colocado no Novo Testamento, mas muitos estudiosos queriam colocar ele ali junto com Provérbios, para ser livro poético, junto com Eclesiastes. Por quê? Porque ele é muito forte, ele traz um ensino muito forte para a família e para os nossos dias atuais. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Sabe o que ele está dizendo? Se eu continuo ali evangelizando o irmão, cuidando dele da vida espiritual, que eu vou ganhar aquela pessoa no reino de Deus. Hein? Porque o teu testemunho vale muito, irmão. O teu testemunho vale muito nessa terra. O teu testemunho vale muito como cristão. Olha o que ele está dizendo. Lembre-se disso: quem converte um pecador do erro é aquela pessoa que está discipulando o irmão, é aquela pessoa que está tratando da vida espiritual do irmão. Oi, meu irmão, sabe que ele é um novo convertido? Valida uma boa palavra, um ensino, traz ele para a igreja, convida. Se ele continuar assim, ele vai trazer ele para o reino, ele vai ser instrumento para trazer aquela pessoa. Ele vai ser instrumento para Deus usar, para que essa pessoa venha, os pecados dela sejam todos perdoados diante de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa. Não é que a pessoa vai salvar a vida dela, quem salva é Jesus, mas ele vai ser o instrumento
discipulador, para que aquela pessoa venha se agregar na palavra, no reino, nos ensinos, nas coisas de Deus. Quem está entendendo, com glória a Deus? Você está vendo que você não é uma pessoa comum? Você é instrumento de Deus. Deus pode usar, que Ele dá vários ensinos aqui de como a gente pode agregar a pessoa para o reino de Deus. Salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Irmãos, é um texto rápido, simples. E o que me chama mais atenção nesse texto aqui é Tiago 1, versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa. Amém? Porque tem crente que só tem a fé, mas não tem a ação. É tipo, deixa eu te dar um exemplo. Poxa, eu estou orando para Deus me dar um emprego, mas eu não vou lá levar o currículo. Como é que Deus vai me dar? Amém? Eu estou orando para Deus abrir uma porta para mim em algum lugar, comprar uma passagem, mas se eu não for lá ver o preço da passagem, ver as possibilidades de ir, às vezes pode chegar, Deus pode fazer um milagre, porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele pode chegar lá na tua casa e enviar uma pessoa, olha, está aqui, Deus mandou te dar isso aqui para te viajar. Pode acontecer, isso já aconteceu comigo uma vez. Vou contar isso para te testemunho. Eu estava orando lá no meu quarto, aí eu tinha muita vontade de ir lá em São Paulo, lá naquela igreja do R.R. Soares. Eu achava bonito os cultos lá, né? Eu gosto muito do culto lá de um pastor que ele prega a Bíblia, né? Muito bom o ensino dele. Aí eu tinha vontade de ir lá, eu estava orando para o Senhor, dando exemplo de como Deus abençoa a vida da gente. Aí, mas foi aquela oração de aquebrantamento, aquela assim que tu chora, a lágrima cai do teu olho, aquela coisa mesmo que Deus recebe, o teu incenso, aquele ele sabe que aquilo é verdade. E no outro dia, meu tio passou lá em casa, olha, nunca ia imaginar, eu estava mesmo parado, aí meu tio passou lá em casa, meu filho, eu senti o desejo de passar aqui e te levar para São Paulo comigo. Hein? Vocês estão entendendo o que Deus está falando para vocês? Existe, a perseverança deve ter ação completa. Vai ter milagres, vai ter coisas que Deus vai fazer com você, mas você tem que fazer a sua parte, tem que ter ação, porque a fé sem ação é morta. Isso também não impede que quando você ora, Deus vai lá, manda uma pessoa, faz um milagre e te leva lá para mostrar que Ele é Deus também na tua vida. Eu tinha vontade de ir lá, nunca tinha saído eu fui até o Tocantins, quando eu tocava no mundo, eu fui até o Tocantins tocando, mas tinha vontade de conhecer Rio e São Paulo. Deus fez eu conhecer o Brasil todinho em 15 dias. Coisas que eu estava no mundo em 15 anos, eu não pude fazer, Deus fez eu conhecer o Brasil todinho em 15 dias, tá? Por quê? Porque Ele é Deus. Você está vendo o que Deus está falando para você que está assistindo? Então, aqueles que oram, aqueles que são íntimos de Deus, Deus pode dar vitória, como Ele deu para Elias. Elias desceu no manto, Deus desceu chuva. Elias desceu no manto, ele foi honrado entre os profetas de Baal. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros na fé e íntegros também, sem lhes faltar coisa alguma. Tu quer ensino melhor para a tua vida nessa noite? E no 2 é muito mais forte. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria. Mas como é que eu vou ter alegria se eu estou sendo perseguido, se eu estou na aflição, na tribulação? Mas o crente verdadeiro, a alegria dele é no Espírito Santo, é em Deus. Pode estar tribulação, a gente sofre, a gente chora, mas Deus dá o suporte para a gente perseverar e receber a bênção. Dá uma salva de palmas para Jesus.